Já fiz aqui o esboço para adiantar. No primeiro esboço usei esse lápis aqui da Molin, gosto bastante dele, tão tal que ele já tá minúsculo. E para o segundo esboço optei por essa lapiseira ponta 07 da Atriz, sempre uso ela para fazer meus esboços. Também usei a limpa-tipos, ainda iria usar na verdade, e também essa borracha da Atriz. Eu amo os materiais da Atriz, gente, e não é porque eu sou embaixadora não, tá? Eles realmente são muito bons. E tô usando também essa caneta borracha, que eu sempre uso nos meus desenhos para apagar as linhas do esboço. E gente, se vocês perceberem minha voz diferente, é porque eu tô gripada e tô rouquinha, tá, gente? Certo, gente, aqueles foram os materiais que eu usei para fazer o esboço. Vou deixar até o link aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir algum deles. Vamos agora para os lápis de cor. Tô primeiro apresentando os materiais, tá, gente? Pra vocês saberem, né, quais eu usei, enfim. E pra essa pintura eu vou usar esse lápis noturno da Atriz, linha Vibes. Já separei aqui as cores pra usar nesse desenho. Importante, viu, gente, selecionar as cores antes de começar a pintura. Fica aí a dica. Para a blusa dela, vou usar o verde seiva, o verde, o turquesa, o amarelo limão e o laranja. Essas 5 cores. Apesar da blusa dela ser só verde, né? Depois eu explico pra vocês o porquê de tanta cor, apesar da blusa dela ser só de uma cor. Vou só dar uma apagada nesse esboço antes de dar a introdução à pintura. Esboço limpinho, olha como ficou clarinho os traços. É de extrema importância, tá, gente, limpar o rascunho antes de começar a pintar o desenho. Essa é a primeira coisa que você precisa saber sobre pintura a lápis de cor. Serve também para aquarela, guache, enfim. E para isso, recomendo a borracha limpa-tipos. Para mim é um dos materiais de desenho mais essencial. Ela serve especialmente para essa função, mas você também pode usá-la para detalhes em desenhos feitos a grafite, tá bom? Essa que eu tô usando é da marca Lyra, mas também tem de outras marcas como da Faber-Castell, e você que escolhe, né? E elas duram bastante, tá, gente? Essa que eu tenho, acho que tem mais de 2 anos, eu acho, tá? Por aí. Elas duram muito. E para economizar ainda mais, eu corto bem no meio a limpa-tipos e uso uma banda de cada vez. Certo, vou começar pela blusa. Essas são as cores que eu separei, assim como eu já havia mostrado. Só tinha esquecido de mostrar o branco, porque eu não vou usar ele só na blusa, eu vou usar ele em todo o desenho. E olha como esse apontador é lindo, gente. Fofo demais, né? É da Atriz ele. Bom, enfim, eu vou começar com esse verde mais escuro, porque assim fica mais fácil para misturar com as outras cores, porque como vocês viram, irei utilizar muitas cores só nessa blusa. Tá, mas você deve estar se perguntando o porquê de muitas cores, já que a blusa é só na cor verde. Bom, é o seguinte, se você quer ser um artista de verdade, um desenhista ou um pintor, você vai precisar treinar o olhar para enxergar cores escondidas, vamos dizer assim. Cores que provavelmente as pessoas comuns não veem, entendeu? Por isso que eu estou usando mais de uma cor só nessa blusa verde, porque eu já enxergo as cores escondidas, ou seja, não tem nessa blusa só um tom, só tons verdes. Tem um pouco de laranja, tem amarelo, enfim, tem outras cores ali compondo o verde da blusa, entendeu? Portanto, sabendo disso, de agora em diante, trate de treinar o seu olhar artístico, combinado? Ok, eu tô agora preenchendo a blusa dela com a cor mais escura das selecionadas. Quis começar pelo verde mais escuro, porque fica mais fácil de jogar as outras cores por cima, fica menos complicado. Começando do mais escuro para o mais claro, você consegue facilmente fazer um belo degradê. Aliás, mais tarde eu vou ensinar pra você como fazer um degradê da forma certa. O degradê é praticamente a técnica mais importante em uma pintura feita a lápis de cor, é a mais usada, pra falar a verdade, tanto em desenho colorido quanto em preto e branco feita a grafite. Por isso é essencial você aprender direitinho como fazer um degradê. Peguei uma folha fora a parte aqui para explicar melhor como funciona o degradê, como fazer caso você não saiba. Vou dar um zoom aqui rapidinho. Certo, geralmente ele começa do escuro para o mais claro. No começo você aperta um pouco o lápis, já que ali tem que ficar mais escuro. Aí de leve você vem trazendo o verde, conforme você vai estendendo, você vai deixando a mão mais leve para deixar esse verde mais clarinho.
prontinho, é basicamente assim que se faz um degradê, não tem segredo. Nesse eu usei apenas uma cor, agora eu vou usar o amarelo e o laranja para mostrar como se faz um degradê usando duas cores. Primeiro eu aplico a cor mais escura, no caso aqui é o laranja, fazendo o mesmo processo que fiz com o verde acima, trazendo o tom laranja do mais escuro para o mais claro, dessa forma. Depois eu venho com o amarelo, a cor mais clara, e aplico a partir do meio do degradê laranja, fazendo o mesmo processo, só que dessa vez com o amarelo. E assim vou misturando as duas cores de uma forma que parecem estarem mescladas uma com a outra. E pronto, é assim que se faz um degradê usando duas cores. Expliquei detalhadamente porque o degradê é o mais necessário em uma pintura a lápis de cor. Ok, terminei de preencher com verde escuro. Agora peguei o verde mais claro para jogar por cima do verde anterior que eu acabei de aplicar. Dessa forma eu vou misturar e deixar a pintura mais homogênea. Daí depois eu venho com as outras cores para misturar com essas também. Quanto mais cores, melhor. Certo, agora eu vou vir com o amarelo limão para aplicar em algumas partes que tem luz. Eu gosto bastante de usar o máximo de cor que eu consigo em uma pintura, porque pra mim fica mais fácil de deixá-la bonita e lisa. Por isso que eu sempre uso muitas cores nos meus desenhos coloridos. E assim, gente, cá entre nós, quando eu estiver fazendo telas com tinta a óleo, porque é o meu sonho, né, pra quem não sabe, é um dos meus maiores sonhos, eu vou permanecer com esse estilo de pintura, tá? Uma pintura mais cheia de cores, jogar o máximo de cor que eu conseguir. Essa é a minha ideia, gente, continuar a fazer desenhos bem cheio de cores coloridas, sabe? Mas puxado pro estilo realista, entendeu? Que é o meu estilo, que é o estilo que eu mais gosto. E claro que eu vou tentar vender minhas telas, né? Isso é óbvio. Vocês comprariam, gente, uma tela feita por mim, com minha assinatura e tudo? Me fala aí, porque dependendo da resposta de vocês, juro que eu vou me apressar para aprender a fazer pinturas em telas. Bom, nesse exato momento, como podem ver, estou voltando com os tons verdes. Isso porque quanto mais você volta com a mesma cor, mais preenchida e bonita a pintura fica. Além de deixar o desenho com mais volume, ele também fica com um aspecto mais realista. Falar em desenho realista, tem uma novidade pra vocês. Estou fazendo, na verdade já terminei de fazer. Enfim, fiz um curso recentemente de pintura realista e como eu gostei muito das aulas, é um curso online, tá? Resolvi apresentar pra vocês, até porque vocês vivem me perguntando como eu aprendi a colorir tão bem. Daí eu respondo, aprendi assistindo as aulas e aplicando as técnicas do curso Comece no Realismo, do desenhista e professor Felipe Artes. Ele é muito bom, gente, sério, ele é um ótimo professor. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram aprender realismo com ele também, assim como eu aprendi. Quase finalizada a nossa blusa. Vou só aplicar agora a última cor que falta, que é o azul turquesa. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada nessa cor, gente. Para finalizar essa blusa com chave de ouro, peguei esse preto bem preto da Faber-Castell para dar um contraste maior nessa pintura. Esse lápis aqui eu comprei de unidade na Shopee porque os meus pretos tinham acabado tudo. Ele se chama Polychromos, tá, gente? Caso queiram comprar também. Aliás, o link dele tá na descrição. Quem aí é desenhista que ainda não deu fim em todos os lápis pretos, né não? É porque assim, gente, a cor preta é usada em toda a pintura, em todas mesmo. É muito difícil o preto não estar presente em um desenho colorido. Daí tá explicado, né, o porquê o lápis preto é o primeiro a acabar. Antes eu comprava uma caixa de lápis só pra poder tirar o preto, só que aí eu percebi que não vale a pena. Quer dizer, depende de qual marca estamos falando. Porque se for a vermelhinha de 24 cores da Fab, não vale, porque pelo amor de Deus, custa mais de R$30 numa caixa daquela. Agora, se for a caixinha de 12 cores, tudo bem, né, pois ela custa apenas R$17 em média. O lápis Polychromos, pra vocês terem ideia, custa quase R$20, parece que o meu foi 19. É, foi isso mesmo. Ou seja, vale mais a pena comprar a caixinha de 12 cores. Só que o que acontece é que o lápis Polychromos estão mais profissionais. O preto dele é mais intenso e tal, daí fica a critério de vocês. Se você ainda é um desenhista iniciante, não tem por que usar um lápis tão profissional assim. Portanto, recomendo que compre a caixa inteira de 12 cores da Fab ou de outra marca, não sei. Mas caso você já seja um desenhista um pouco mais evoluído, chegando ali para o patamar dos profissionais, recomendo sim investir em materiais melhores. Portanto, recomendo o lápis preto Polychrome se estiver faltando essa cor na sua paleta. Finalizei a
blusa dela com branco e é isso, foi assim que ficou. Sem dúvidas o preto fez toda a diferença. Sempre finalize suas pinturas com preto, tá, gente? Fica a dica. Agora vamos partir para o cabelo. Como ele vai ser ruivo, vou usar o laranja mais claro, o laranja escuro e por último o vermelho para escurecer as raízes e algumas mechas. Essas vão ser as 3 cores que eu vou usar no cabelo dela, certo? Vou pegar esse primeiro laranja aqui para começar a fazer os fios e com isso formar as mechas. E não esqueçam de clarear os traços com a limpa-tipos ou com a borracha comum mesmo para evitar manchas de grafite na pintura. Peguei aqui agora o laranja escuro para aplicar por cima do laranja claro, assim consigo formar mais fios e claro, dar mais volume e contraste. Vou mostrar aqui fora a parte como eu faço os fios do cabelo. Basicamente eu faço eles pressionando um pouco o lápis no começo do fio e solto para poder deixar a outra ponta fina, sem vestígios de fim. Isso porque dessa forma eu consigo dar continuidade nele de maneira que os fios não aparentam ser quebrados, entende? Daí a partir dos fios as mechas vão se formando. O vermelho e o preto irão servir para fazer as sombras. O preto em específico, que é a cor mais escura, vai ser usado somente na raiz. Em algumas áreas também que eu vejo que estão escondidas ali e precisam de muita sombra. E é basicamente assim o processo de um cabelo, desse ou de outro qualquer. Só muda um pouco quando se trata de cabelos crespos ou cacheado, aí o processo muda mesmo. É um pouco diferente, porque são cabelos mais enrolados, então é de outra forma que é feito. Eu vou só repetir com laranja escuro o mesmo processo que eu fiz usando o laranja claro, tá bom? Aí vocês vão observando como eu faço pra vocês aprenderem também. Mas claro, procurem praticar após acabar de assistir esse tutorial. Afinal, é com a prática que aprendemos algo. Além da prática, a constância também. Portanto, lembre-se de desenhar todos os dias se você realmente quer mesmo evoluir. Um dia você treina o esboço, outro dia o sombreamento, no outro pintura em geral, depois pintura de pele, cabelo, roupa e por aí vai. É dessa forma que você vai conseguir deixar seus desenhos mais bonitos e profissionais. Ok, terminei aqui com laranja escuro. Vou agora pegar o vermelho para voltar e repetir novamente o mesmo processo. E olha como tá ficando esse cabelo ruivo, muito bonito, né? Não sei se vocês perceberam, mas quanto mais você aplica a cor, mais suave e viva a pintura fica. Tipo, eu apliquei até agora 3 cores nesse cabelo dela. Só falta agora eu finalizar ele com preto. Ele vai servir para dar mais contraste ainda e também para dar mais profundidade. Aquela sensação de que as mechas estão por cima da outra, sabe? É desse efeito que eu tô falando. Finalizei, olha só que lindo que ficou. Ai, gente, ficou muito lindo. Vocês gostaram também de como ficou o cabelo? Eu particularmente amei o resultado. Agora eu vou aplicar um pouco de amarelo. Não tava incluso na paleta, tá? Resolvi aplicar em última hora. Acho que vai ficar com um efeito legal. Perfeito, o amarelo deu o toque final, o toque que precisava. Até suavizou mais a pintura, olha só. Agora sabe o que eu vou fazer? Bom, eu vou clarear as flores e colorir elas. O rosto eu vou deixar para o final.
Não tem segredo, é só ir observando a referência e colorindo conforme você vê as cores. Foi assim que eu aprendi a colorir. E claro, né, estudando as técnicas. Tipo, se você tá assistindo esse vídeo agora e tá se perguntando como desenhar flores e pintar, te recomendo buscar por tutoriais que ensinam só a desenhar flores, entendeu? Essa que eu tô colorindo nesse instante é uma rosa amarela. Nesse buquê tem rosas vermelhas e amarelas. Essa aqui é amarela. Daí eu tô aplicando primeiro uma camada fina de amarelo claro. Na verdade, não é tão claro assim. É que eu tô pintando bem de leve mesmo. Faço a mesma coisa com as folhas, jogo primeiro uma camada fina de verde e só depois vou jogando outros tons de verde para misturar e escurecer também. Lembrando que o preto deve ser usado em todas as áreas extremamente escuras. Aplicando aqui um tantinho de laranja nessas flores amarelas, porque notei na referência que tem sim um tom alaranjado nessas áreas de sombras. Não é porque elas são amarelas que iremos usar tons somente amarelados. Sempre tem outros tons ali, seja verde, azul, laranja, enfim, nunca é só uma cor. Ok, já finalizei as flores, vou agora para o rosto. Creio que vai ser a parte menos complicada de fazer, pelo menos pra mim. Isso porque eu já tenho uma certa prática em colorir pele, já que retratos é a minha área no desenho. É o que eu mais faço, trabalho com isso na verdade, então não vou ter nenhuma dificuldade com isso. Certo, gente, já clareei os traços e os lápis que eu irei usar pra fazer essa pele vai ser esses tons de pele da linha Vibes da atriz. Eu amo esses lápis, gente, sério mesmo. Já usei muito eles nos retratos, eles são ótimos. Separei aqui os que eu vou usar na pele dela, é uma pele clara, né? Então só tem um tom escuro para as sombras, que é esse aqui. Ele não é extremamente escuro, mas vai servir para fazer as áreas de sombra do rosto, pescoço e etc. Eu iria começar por ele, mas resolvi começar por esse mediano aqui, é um tom amarelado, né? Coloquei ele na paleta porque a pele dela é meio que amarelada, sabe? Costumo introduzir a pintura pelas partes que vejo que é mais escurinhas. Não precisa ser a mais escura, mas sempre opto por começar por essas áreas que percebo uma certa sombra. Pelos cantos do rosto também é legal, tipo, eu nunca começo pela bochecha, acho bem mais difícil porque normalmente é uma área clara, né? Então fica aí a dica, sempre comece pelas áreas de sombras. Já fiz a base da pele dela com o tom amarelado mediano que mostrei pra vocês. E agora vou começar a aplicar os outros tons. Peguei aqui um tom puxado mais pro rosado para complementar essa pele. Tô aplicando ele especialmente nas bochechas porque elas costumam ser mais rosadas ou mais avermelhadas que as outras áreas. A maquiagem às vezes ajuda nessa característica. Mas também irei jogar nas outras partes para misturar com os outros tons que eu ainda vou aplicar. E lembre-se que você não deve colocar muita força na hora de misturar, na hora em que você estiver aplicando os tons da pele. Isso vale para qualquer parte da pintura, na verdade, não só para a pele, tá bom? Porque se você colocar muita força na aplicação das cores, não vai ter como misturá-las umas com as outras. Na verdade, nem vai ter como aplicar, porque você já vai ter finalizado aquela pintura. O único momento da pintura lápis de cor que você deve colocar um pouco de força é na hora da finalização, momento em que as cores já estão juntas. Aí sim você pode e deve colocar uma focinha no lápis para poder misturar todas as cores que foram aplicadas ali, certo? Peguei agora aqui um tom amarelo, mais amarelado que o primeiro, para eu estar fazendo essa composição de cores. Lembrando que quanto mais cores você aplica, mais a pintura fica bonita. Agora eu tô ali começando a aplicar as sombras com o marrom. Não é um marrom tão escuro assim, ele é meio puxado para o vermelho, é um marrom avermelhado, vamos dizer assim. Daí eu vou usar um pouco dele no lábio dela também, ó, pra depois eu vir com o vermelho por cima. Vou estar usando ele para fazer os fios da sobrancelha também, porque apesar do cabelo dela ser claro, ruivo, né, as sobrancelhas são sempre mais escuras. No caso aqui, as sobrancelhas dela vão ter um tom acastanhado.
agora eu vou trabalhar nessa área do pescoço e finalizar a pele dela. Ok, finalizei aqui a pele dela, falta só fazer o brinco, porque esqueci de fazer antes da pele, aí agora não dá pra fazer mais por cima, né, com lápis de cor no caso. Por isso que pra isso eu vou usar essas canetinhas Grit Gel da Tris, porque elas pegam muito bem por cima do lápis de cor. Já testei ela lá no meu Instagram, tá? Quem quiser olhar, o link vai estar na descrição. Vou usar esse pratinado aqui, porque na referência o brinco dela é dessa cor, né, então é isso. E olha como pega bem, gente, legal, né? Pra isso que as canetas em gel servem, para fazer detalhes, seja Grit ou normal mesmo, sem glitter, tá? Porque tem. Elas são perfeitas para detalhes, finalização e etc. Vou deixar aqui também o link delas, caso alguém queira comprar, né? Tá aqui na descrição, tá bom? Não só delas, mas de todos os materiais que eu costumo usar nos meus desenhos. Papel, lápis graduados, enfim, gente, lápis de cor. Tudo que eu uso aqui tá lá no link lá, que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Que é na minha coleção Shopee, onde tem todos os materiais que eu uso pra fazer minhas artes. Agora sim, desenho finalizado. Gostei do resultado. Olha como ficou bonitinho o brinco dela. A pintura também ficou bem legal, bem feita. Aqui na blusa dela usei verde, amarela, apliquei também um pouco de laranja. E é como eu falei durante o vídeo, o segredo da pintura é a escolha das cores certas, tá? Saber misturar também é um ponto muito importante. Degradê e tal, tudo mais. E claro, usar o máximo de cor que conseguir, principalmente quando se trata de pintura realista. Como você já sabe, uma pele ou um tecido nunca é composto só por um tom. Sempre tem mais ali escondido. Você precisa aprender a enxergar. E como faz isso? Praticando, treinando o olhar artístico. E esse foi o tutorial de hoje. Espero ter conseguido te ajudar de alguma forma. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos do canal.